Bom dia, meus queridos, tudo bem? Hoje a gente vai iniciar nossas aulas de a nossa aula, né? Nossa videoaula de geografia, continuando falando sobre a temática regionalização do espaço geográfico, né? Hoje a gente vai tratar mais da regionalização do Brasil, né? Entender quais foram as regionalizações já utilizadas no Brasil, desde a época do Brasil colonial até os dias atuais. Estou iniciando aí com essa imagem aí sobre a regionalização, mas a regionalização do mundo, né? Divisão do mundo. Hoje a gente vai falar sobre regionalização do espaço geográfico brasileiro. Eu acho que todo mundo aí é ciente de que o Brasil tem um território muito grande, né? É muito mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Muitos consideram o Brasil como um país continental, que é um país continental, um país que tem dimensão continental, né? Que continente é uma porção de terra grande, né? E o Brasil tem sim um território muito grande, né? E pra você ter ideia, só que na América do Sul, o Brasil ocupa quase a metade das terras, praticamente a metade das terras sul-americanas, né? É o maior país da América do Sul. E aí os outros 11 países dividem o resto, a outra metade, né? Que a outra metade, no caso, é dividida entre os outros países. Então, o Brasil é um país muito grande, por isso que ele é chamado de um país continental. E essa grande área já passou por diversas divisões administrativas, ou seja, diversos tipos de regionalização. Desde, como eu falei antes, desde o período do Brasil colonial, que o Brasil era colônia, não era ainda um país independente, até após o processo de independência. O Brasil passou por regionalizações, né? Então vamos ver aqui alguns exemplos de regionalizações que foram feitas na época do Brasil colonial. Por exemplo, qual foi a primeira regionalização que o Brasil passou? Foi o Tratado de Tordesilhas, né? O Tratado de Tordesilhas foi um exemplo de regionalização. Lá foi criado em 1494, os portugueses nem sequer tinham chegado ainda ao Brasil, né? E os portugueses e os espanhóis estabeleceram esse acordo aí entre eles para dividir as terras que eram descobertas, né, na época, para eles descobertas. Dividiu o continente americano, não só a América do Sul, mas como toda a América, entre eles. Né? As terras que ficar situado a leste da linha de Tordesilhas deveria ser explorada por Portugal, e as terras que ficassem a oeste da linha de Tordesilhas deveriam ser exploradas por Espanha, pertenceriam à Espanha. Então eles fizeram essa combinação. Mas por que fizeram essa combinação? Porque só os dois países, que na época Espanha e Portugal eram as grandes potências do mundo, né? E as grandes potências comerciais, que isso aí se deu bem na época mesmo em que o comércio era a principal atividade. E aí, como eles foram os primeiros a chegarem no continente americano, eles dividiram entre si essas terras. E para evitar, aliás, mais para evitar um conflito entre eles, né? Tendo ali a área demarcada, cada quem iria explorar sua própria área, né? E aí ficou estabelecido esse tratado de Tordesilhas. Tratado é a mesma coisa de acordo, documento assinado entre os dois países. E Tordesilhas porque seguiu a linha de Tordesilhas, como eu vou mostrar aqui na imagem seguinte. Olha aqui, ó, como ficou. Na época, a linha, aí vocês estão vendo essa linha aí marrom, né, o que ficava a leste da linha de Tordesilhas era Portugal, né? A oeste deveria pertencer à Espanha, né? E aí ficou dessa forma aí, essa linha
no caso, serviu como divisa. E o Brasil, na época, era só as terras que estavam localizadas a leste, essa parte amarela aí. Olha aí o mapa do Brasil, vocês estão vendo, né? Mas o mapa do Brasil na época não era igual ao mapa de hoje, né? O Brasil era só a parte que pertencia a Portugal. A outra parte ainda não tinha integrado ao território brasileiro, pertencia ainda à Espanha. Então essa foi a primeira regionalização feita na história do Brasil. Na época, como eu repetindo aqui, na época em que o Brasil ainda era colônia, certo? Aí mudando aqui, outro exemplo de regionalização do espaço geográfico brasileiro que a gente pode citar é a divisão feita que ocorreu em 1534, que dividiu o espaço brasileiro, que era somente essa que vocês estão vendo aí, que existe a parte amarela, que pertencia a Portugal, 1534, ainda no início do processo de colonização. O imperador da época, Portugal era quem governava o Brasil, né? Ele dividiu o território brasileiro em vários lotes de terra. Igual vocês estão vendo aqui, ó. Cada um desses espaços aí equivalia a um lote de terra, né? E esses lotes foi o que ele chamou de capitanias hereditárias, ó. Olha aqui. Outra divisão ocorreu com as capitanias hereditárias, 1534, foi a época em que foi feita a divisão, que constituiu na fragmentação do território brasileiro em 15 faixas. Como vocês podem observar aqui, ó, são 15 faixas de terra. Olha aí, aproximando aqui para vocês observarem. Ó. Cada uma dessas faixas aí equivalia a uma capitania hereditária. Por que hereditária? Capitania hereditária. Como é que funcionava essa questão? Aí cada um desses lotes de terra aí demarcados, como dá para ver o estado do Maranhão, o estado de vocês, o nosso estado, o estado do Maranhão, existiam duas capitanias com o nome Maranhão. Aí cada uma delas era doada a uma pessoa, geralmente uma pessoa rica, que tinha muito dinheiro e que podia investir, né, no desenvolvimento da capitania. Que a ideia, no caso, era ocupar o território brasileiro. Como na época o Brasil ainda era colônia e tinha desde o princípio teve muitos recursos naturais, outros países se interessaram por invadir a colônia. E Portugal, para evitar perder o território, dividiu o país em capitanias hereditárias para fazer o povoamento, promover o povoamento e evitar que possíveis invasores viessem e tomassem. Então, o dono da capitania, o nobre que recebia a capitania, geralmente era português, era rico, né? Nobre riqueza, era rico. E o compromisso que ele fazia com o rei era de receber a terra, né, e promover o povoamento e exploração com os próprios recursos. Por isso que era doada para pessoas ricas. Então esses nomes que vocês estão vendo ao lado aí eram os donos, as pessoas que receberam as capitanias. Um exemplo aí é uma das capitanias aí onde se localiza o estado do Maranhão hoje, foi doada a Fernando Álvares de Andrade. Então a pessoa que recebia a capitania era chamada de donatário. Então, mas o que interessa para nós aqui é que isso aí foi um exemplo de regionalização. E o objetivo era o quê? Era explorar o território brasileiro. E o critério que eles usaram foi o critério econômico, né? Doaram para pessoas que tinham recursos, né, para explorar o território, certo? Então essa foi o segundo exemplo de regionalização na história do Brasil. Então vou parar esse vídeo aqui e daqui a pouco a gente vai continuar com o outro, tá ok?